Glória a Deus. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo te abençoe. Hoje desejo contar uma história de um homem chamado Pedro. Pedro era um homem comum, que vivia sua vida sem muitas preocupações. Ele trabalhava em um escritório e tinha uma rotina monótona, sem muitas emoções. Ele se considerava uma pessoa boa, mas não tinha muita relação com a religião. Ele sabia que existiam várias crenças e igrejas, mas nunca se interessou em se aprofundar em nenhuma delas. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Pedro foi convidado para um almoço na casa de um amigo, que era cristão. Ele não tinha nenhum tipo de preconceito em relação a isso, mas também não sabia muito sobre a religião. Durante o almoço, seu amigo começou a contar a história da ressurreição de Jesus Cristo. Através do capítulo 20 de Mateus, e versículos de 17 a 19, que diz: Enquanto Jesus estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que debochem dele, o açoitem e o crucifiquem. E no terceiro dia ele ressuscitará. Pedro ficou fascinado com a história, que nunca tinha ouvido falar antes. Ele perguntou várias coisas sobre a religião cristã e seu amigo explicou tudo com muita paciência e dedicação. Naquele momento, Pedro sentiu uma conexão especial com a história da ressurreição. Ele não conseguia explicar, mas sentia que havia algo de verdadeiro naquilo tudo. Ele decidiu que iria pesquisar mais sobre a religião e, quem sabe, visitar uma igreja. Ele começou a ler a Bíblia e assistir a pregações online. Quanto mais ele se aprofundava, mais ele se sentia tocado pela mensagem cristã. Depois de algumas semanas, Pedro tomou uma decisão importante. Ele decidiu que queria ser batizado e se tornar um cristão. Ele pediu a Jesus Cristo que mostrasse uma igreja onde ele poderia ser batizado na doutrina cristã. Então, foi-lhe revelado uma igreja perto de sua casa. Então Pedro começou a frequentar esta igreja e pedia ao Pai Celestial através de seu Filho Jesus Cristo, que o preparasse para ser batizado e se tornar um cristão de corpo e espírito. Quando ele estava na igreja se sentia em casa, e rodeado de pessoas que compartilhavam sua fé. E em um dia muito especial, Pedro foi batizado no convênio de Jesus Cristo e recebendo a confirmação do Espírito Santo. Pedro se tornou um cristão dedicado e fiel. Ele começou a ler a Bíblia todos os dias e a orar com frequência. Ele sentia que a mensagem de Jesus Cristo havia transformado sua vida e que agora ele tinha um propósito maior. Ele se tornou uma pessoa mais gentil, amorosa e generosa. Pedro também começou a compartilhar sua fé com outras pessoas. Ele contava a história da ressurreição de Jesus Cristo para seus amigos e familiares, como, por exemplo, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, versículos 14 ao 15, que diz: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nós assim, se o morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E muitos de seus amigos e familiares se sentiam tocados pela mensagem. Alguns até decidiram se tornar cristãos também. Com o tempo, Pedro conhecia mais sobre Jesus e seu grande amor por nós. E ele sentia que precisava compartilhar isso com mais pessoas. Foi nesse momento que o Espírito Santo revelou que Pedro precisava servir ao próximo, através de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo por meio de louvor e adoração a Deus. Então, ele começou a ajudar a igreja a fazer eventos de louvor e adoração a Deus, e ajudava as pessoas que precisavam de apoio espiritual. Ele sentia que estava cumprindo sua missão na vida. A história de Pedro mostra como a fé pode transformar a vida de uma pessoa. Ao conhecer a história da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro sentiu uma conexão especial e decidiu se tornar um cristão. Ele se dedicou à sua fé e se tornou uma pessoa mais humilde e bondosa. Ele também compartilhou sua fé com outras pessoas através das redes sociais. A história de Pedro é um exemplo inspirador de como a história da ressurreição de Jesus Cristo pode trazer significado e propósito à vida das pessoas. Que possamos através dessa história ser como Pedro, que mostrou que a ressurreição de Jesus Cristo transforma a vida para um propósito celestial. Essa humilde história eu deixo em nome de Jesus Cristo.
Amém.